Imagine assumir a cadeira de liderança hoje e receber o manual exato de quem mais gera valor no mercado financeiro. Bem, é exatamente este o nosso briefing estratégico de hoje. Pense nesta análise como uma consultoria de elite, um dossiê focado na tomada de decisão rápida e na criação de valor para quem está na linha de frente corporativa. Historicamente, fundos de private equity ganharam aquela fama de predadores, entidades focadas só em cortar custos e fazer engenharia financeira de curto prazo, certo? Mas os dados mais recentes nos mostram que isso ficou totalmente no passado. A realidade nua e crua é que as maiores firmas de private equity descobriram um grande motor da criação de valor. Elas simplesmente aprenderam a construir negócios melhores e num ritmo muito, mas muito mais acelerado. Então, vamos direto ao ponto e entender como aplicar essa mentalidade na prática. Para isso, o nosso mapa de voo hoje está bem direto. Vamos passar por estas 5 etapas. 1. O paradigma do Private Equity. 2. A tese de potencial total. 3. Otimização de equipes e operações. 4. Execução e capital de tempo. E para fechar, 5. O guia do líder moderno. Começando pela etapa 1, o paradigma do Private Equity. Vamos lá! Para entender o que realmente impulsiona a alta performance hoje, a gente precisa olhar para esses números e esquecer os mitos do passado. Olha só o contraste. De um lado, as empresas tradicionais de capital aberto suando a camisa para entregar ganhos de produtividade ali na faixa de 2 a 4%. Do outro, as empresas apoiadas por private equity metendo o pé na porta com saltos enormes, de 8 a 12% de produtividade logo nos 2 primeiros anos. É uma diferença brutal. E o grande detalhe aqui é, não tem mágica contábil envolvida nisso. O que existe é uma gestão incrivelmente rigorosa. São táticas que qualquer liderança corporativa pode, e honestamente, deve abraçar para acelerar os resultados. Avançando para a etapa 2, a tese de potencial total. Bom, essa tese é a verdadeira espinha dorsal da estratégia. Ela exige que a gente olhe para o negócio de forma agressiva, contínua e com zero apego emocional. A provocação do grande Peter Drucker resume-se de um jeito brilhante. Se a empresa já não estivesse nesse negócio, entraria nele hoje? Pensa bem sobre isso. E se a resposta for não, o que a gente está fazendo a respeito? Essa pergunta obriga a liderança a olhar para a própria operação de fora para dentro. É a hora exata de jogar fora os velhos hábitos, os vieses, e enxergar tudo com os olhos de um novo investidor implacável, focado em atingir o potencial máximo e não só em manter o status quo girando. E como a gente responde a essa provocação do Drucker usando dados reais? Com a chamada due diligence de potencial total. Na prática, é um mergulho absurdamente intensivo de 6 a 10 semanas, executado por equipes analíticas independentes. Essa galera vai varrer a operação exaustivamente atrás de oportunidades perdidas, custos que ficam escondidos no dia a dia, e já desenha um mapa claro de todas as mudanças organizacionais e de liderança que precisam acontecer. E o pulo do gato é este último ponto. As melhores gestões não fazem isso apenas uma vez na vida ou na hora do desespero. Elas rodam esse ciclo a cada 2 ou 3 anos, garantindo um plano de execução extremamente afiado. E se tem um dado que comprova que não tem espaço para lentidão na hora de executar isso, é esse, 71%. Esse é um número impressionante de aquisições de private equity acima de $1 bilhão, onde o CEO é substituído, muitas vezes quase que imediatamente. O que isso diz para a gente? Diz que ter viés de manter as coisas como sempre foram não funciona aqui. A equipe de gestão tem que ser a peça perfeita para a tese de criação de valor, e não o contrário. Mudanças de talento em posições críticas são feitas em questão de meses, num ritmo totalmente superior àquela lentidão clássica de muitas corporações tradicionais. O que nos leva à etapa 3, otimização de equipes e operações. Com a liderança alinhada aos objetivos, chega a hora de pegar as estruturas corporativas inchadas e passar por uma reengenharia total. A gente usa uma técnica agressiva chamada de clean sheeting, ou trabalhar com a folha em branco. São 4 passos rápidos. Primeiro, cortar sem dó qualquer trabalho de baixo valor. Lembra daquele relatório semanal imenso que ninguém nunca lê? Cortado. Segundo, centralizar as equipes em menos locais físicos para diminuir a ociosidade e aumentar o alinhamento. Terceiro, passar a bola para quem resolve. É usar métricas para identificar os profissionais de alto desempenho e transferir o trabalho real para eles. E quarto, reconstruir tudo do zero, com departamentos menores e muito mais simples. Adotar essa disciplina corta os custos trabalhistas totais entre 30% e 60% em apenas meio ano, além de dar um baita incentivo para os talentos que ficam.
Mas veja bem, otimizar não é só cortar equipe, é atacar a receita de frente. Olha esse detalhamento financeiro, que diferença faz entender o que é receita boa e receita ruim. O cliente A ali gera $80 em receita e deixa robustos $15 positivos no fluxo de caixa. Excelente. Aí vem o cliente B, ele traz $40 em receita para a empresa. Em muitos lugares estariam comemorando esse faturamento, mas quando a gente abate os custos indiretos e os encargos de capital, ele destrói $25 do caixa. A lição para a alta gestão é vital. Tem que cortar agressivamente a receita ruim, que só suga os recursos, e ignorar completamente aquela pressão vazia só por faturamento de curto prazo. E quando a gente aplica isso na prática, o resultado é formidável. O material-fonte descreve um caso real de uma empresa de tecnologia que fez exatamente isso. Eles não olharam só o panorama geral. Eles quebraram a lucratividade por linha de produto. Sabe o que descobriram? Uma dúzia de produtos estava com fluxo de caixa negativo, sangrando $223 milhões. Ao simplesmente focar em eliminar ou consertar essas linhas que davam prejuízo, eles injetaram 17% a mais no fluxo de caixa instantaneamente. Eles literalmente extirparam a receita ruim em favor do valor real. Indo para a etapa 4. Execução e capital de tempo. A verdade é que a estratégia mais genial do mundo vira pó sem um motor de implementação implacável e sem respeitar o calendário executivo. Para dar velocidade de verdade, a abordagem tem que ser de transparência total. A tese vira de 3 a 8 grandes frentes de trabalho, recheadas de iniciativas menores, e o grande segredo da execução está aqui. Tudo vai para um painel semanal, visível por toda a liderança. Isso cria uma pressão social positiva absurda. Se um projeto empaca ou se uma decisão crucial é adiada, a falha fica visível para todo mundo na hora. Acabou aquela história de esconder o problema na sombra corporativa. Só que, para executar tudo isso, a diretoria precisa ter tempo. E os dados mostram uma desconexão preocupante. Muitos diretores acreditam que passam os 20% dos seus dias em reuniões internas. É a percepção deles. Mas quando auditorias rigorosas, baseadas em dados, são feitas nas agendas, a realidade assusta. Eles gastam até 70% do tempo soterrados em reuniões. O capital de tempo está evaporando. Uma liderança moderna tem que tratar as horas como o ativo mais escasso da empresa, limpando a agenda de burocracias para poder focar exclusivamente nas frentes que geram valor. Finalmente, a etapa 5. O Guia do Líder Moderno. Sintetizando todas essas táticas, a gente chega numa postura executiva incrivelmente coesa para se aplicar em qualquer empresa, não só nos portfólios de investimento. Quero trazer esta frase de um grande CEO de tecnologia que amarra tudo perfeitamente. A densidade de talento supera o volume de talento. É a essência da otimização. Inchaço corporativo, equipes massivas e complexidade são inimigos da velocidade. Equipes muito menores, hiperágeis, disciplinadas e totalmente engajadas rotineiramente dão um banho em organizações enormes e complacentes. Por quê? Porque operam com clareza extrema e zero distração. O que nos deixa com esta reflexão final? A atual liderança corporativa está tratando a própria empresa como um investimento que realmente vale a pena salvar? Isso não é só teoria, tá? É um chamado à ação para tomar decisões rápido e quebrar de vez o comodismo. Significa ter coragem para fazer diligências duras na própria operação, realinhar times em semanas em vez de meses, cortar a receita de vaidade que drena o caixa e blindar o tempo de quem lidera. É a aplicação dessas lições que constrói um manual estratégico definitivo para qualquer negócio vencer hoje. Muito obrigado por acompanhar este briefing executivo conosco. Continuem sempre questionando e buscando o potencial total.